Meu nome é Gilson, eu sou doutorando em História pela Universidade Federal de Pelotas. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre horror e luta de classes. E esse canal é um canal que eu uso basicamente para falar desse processo, dessas questões que eu estou tentando ainda estruturar, para falar sobre as questões do horror e política e a relação que tem com o avanço da luta de classes na linguagem cinematográfica de horror. Eu tenho um site chamado Na Transversal do Tempo.xyz, que faz textos sobre resenhas de livros, críticas de filme e também textos sobre a política e o cinema de horror e a literatura de horror e como essas coisas se entrelaçam. Esse vídeo, no entanto, ele vai falar um pouco mais de política e menos de horror, a não ser que a gente considere Bolsonaro um personagem de filme e literatura de horror. Por quê? Os cortes da educação feitos nesse momento, 6 de outubro de 2022, no meio do segundo turno, são cortes que transformaram as universidades em quase zumbis, que podem fazê-las fechar. E todo o discurso em cima é correto, no sentido de que Bolsonaro é sim contra a educação, porque a educação é um processo de emancipação do ser humano. A educação é um processo de construção de novos caminhos e novas percepções para as pessoas que fazem parte desde a educação básica até a educação superior. A questão é, e é fundamental separar, colocar, que a educação não é só isso. A educação é um sistema, e um sistema que vai além das subjetividades da emancipação pessoal. É um sistema que transfaz das universidades partes fundamentais da economia. Em Pelotas, por exemplo, a universidade tem um orçamento maior do que o da prefeitura. A Universidade Federal de Pelotas é o eixo econômico da cidade de Pelotas, assim como é a Universidade Federal de Santa Maria, e se não é o eixo econômico de Porto Alegre, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um centro muito importante para a economia de Porto Alegre. Ou seja, as universidades federais e os institutos federais que estão no Rio Grande do Sul movimentam a economia de forma a fazer com que as cidades façam, grande parte das cidades onde eles estão, façam que a sua vida econômica gire em torno delas. Pelotas é uma cidade cujo eixo econômico é serviços. Serviços esses absorvidos por quem? Pela universidade, pelos funcionários da universidade, pelos professores da universidade, pelos alunos da universidade, alunos de pós-graduação, graduação, licenciatura. Então, quando a gente fala dos cortes da educação, a gente também fala nos cortes diretos da economia das cidades onde elas estão. E não é só no Rio Grande do Sul que isso acontece. É em todo o país. O país inteiro vai ser afetado economicamente por cortes daninhos e calhordas de Bolsonaro, em uma reação ao fato dessas universidades conterem em sua maior parte, oposicionistas desse seu governo fascista. A questão que a gente precisa entender e precisa abordar é que o corte da emancipação é para o futuro. Na educação como emancipação é um corte para o futuro. O problema é que o corte é presente. O corte nas educações ele tem um impacto presente. Já reduziram o número de alunos que vêm para a cidade de Pelotas morar na cidade de Pelotas. Isso dá uma esfriada no mercado de aluguéis. Isso também diminui o consumo nos supermercados. Também diminui o consumo de papel, caneta, caderno nas papelarias. Entendem? A gente tem que ser marxista na hora de analisar também a educação como um eixo econômico. As escolas, os institutos federais e as universidades movimentam a economia. Eles não são cabides de emprego como esses idiotas colocam. Eles não são entidades onde as pessoas fazem sexo. Aliás, não tem sexo na universidade. Tá? As pessoas podem até fazer sexo fora dela, porque dentro dela não tem. Você vai nos corredores, quem vai na universidade sabe disso, é óbvio. Agora, o que tem lá é gente que estuda, trabalha, produz, e gente que consome, e quem consome movimenta a economia. Então, quando você corta a economia da cidade, quando você corta a economia da universidade, você corta também a economia da cidade. Pelotas vai sofrer um impacto econômico de fôlego com esses cortes assassinos na universidade. De fôlego. Isso tudo para financiar uma reeleição cada vez menos provável. As pessoas estão esperando um golpe de Bolsonaro. O golpe é esse. Sufocar o país, fazer com que o país e o seu sucessor, se não for ele, recebam um país destroçado. Aliás, ele mesmo, se for reeleito, não vai ser, porque a gente vai lutar contra isso, ele mesmo receberá um país destroçado. Se está ruim hoje,
Em 2023 vai ser pior. Por quê? Por causa do Lula? Não, por causa do que o Bolsonaro está fazendo hoje. Então a gente precisa lutar pelas nossas universidades, porque elas também são fundamentais para a vida das nossas cidades. Vamos lá, dia 18, ato nacional, todo mundo na rua contra Bolsonaro.